Neste vídeo vamos falar sobre donativos. Vamos abordar uma perspectiva contabilística e uma perspectiva fiscal. E quanto à perspectiva fiscal, vamos resolver uma questão do exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados, uma questão sobre precisamente donativos. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certiform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. O exame a que me refiro é o de 26 de março de 2022. Logo no início do exame, começa-se por fazer uma descrição de uma empresa, que é a Fulgest. E esta entidade, e já na questão número 2, em dezembro de 2021, a administração da Fulgest SA efetuou um donativo a uma entidade religiosa no valor de 2.000 euros. A questão número 2 diz-nos o seguinte: no preenchimento do quadro 07 da Declaração Modelo 22 deste período, Manuel Silva, o contabilista certificado da empresa deve, a linha A, proceder a uma dedução de 600 euros a título de majoração dedutível, a linha B, proceder a uma dedução de 400 euros a título de majoração dedutível, a linha C, não efetuar qualquer correção. A linha D, proceder a um acréscimo de 2.000 euros. Portanto, uma destas quatro está correta. Mas antes de vermos aquela que está correta, e até que se trata aqui de uma perspectiva fiscal dos donativos, vamos começar pelo enquadramento contabilístico. Como é que se contabiliza um donativo? Concretamente este donativo de 2.000 euros. Como é que ele seria contabilizado? A contabilização deste donativo passaria pelo seguinte: no nosso código de contas, nós vamos considerar os donativos como um gasto e a subconta onde reconhecemos o respectivo valor. Em primeiro lugar, começamos pela 68 outros gastos e perdas. E dentro aqui existem várias subcontas em que a subconta 6882 é a subconta dos donativos. Então a contabilização de um donativo de 2.000 euros passa por debitar a conta 6882 donativos e creditar a conta de depósitos à ordem, Banco X, de certo que 2.000 euros foi feito por transferência bancária, e creditar essa conta de bancos pela respectiva diminuição que o nosso ativo teve no âmbito de depósitos à ordem. Isto tem impacto nas demonstrações financeiras. Contabilizar um gasto, ele tem impacto, desde já, na demonstração dos resultados da empresa. A demonstração dos resultados, onde nós temos os rendimentos e gastos, e este donativo, que já vimos que ele é considerado um outro gasto, ele teria impacto na nossa demonstração dos resultados, ou seja, iria diminuir o nosso resultado em 2.000 euros. E esta diminuição do resultado em 2.000 euros também tem impacto no próprio balanço da empresa. Desde já, uma vez que pagamos o respectivo valor, Caixa e Depósitos à Ordem sofre uma diminuição de 2.000 euros, uma diminuição do ativo, e corresponde, obviamente, no âmbito do resultado da empresa, a uma diminuição no mesmo valor de 2.000 euros. Portanto, temos aqui um gasto que afeta o nosso resultado. E quando se procede ao preenchimento da declaração modelo 22, e agora já vamos para a perspectiva fiscal desta matéria, nós temos que fazer um percurso
de passar do resultado contabilístico da empresa, que é aquele que se traduz nos rendimentos totais menos os gastos totais, que vêm da contabilidade, passar do resultado contabilístico da empresa para o resultado fiscal, que quando positivo é o lucro tributável da empresa e que depois vai ser objeto de aplicação da taxa de IRC para chegarmos ao valor da coleta. Ora, a questão que eu coloco é a seguinte: este gasto, que diminuiu o resultado da nossa empresa, será que ele é fiscalmente aceito? Ou haverá alguma restrição relativamente a esta matéria de um donativo concedido a uma entidade religiosa? Bom, começamos agora com a questão fiscal. E para a questão fiscal, eu começo por referir o artigo 23 do Código do IRC, Gastos e Perdas. Este artigo começa-nos por dizer que para a determinação do lucro tributável são dedutíveis todos os gastos e perdas incorridos ou suportados pelo sujeito passivo para obter ou garantir os rendimentos sujeitos a IRC. Ora bem, no caso dos donativos, as perdas reconhecidas por donativos, elas podem ser dedutíveis na formação de lucro tributável, desde que se enquadre no regime fiscal do mecenato que está previsto nos artigos 61 e 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Já estamos aqui no Estatuto dos Benefícios Fiscais e o artigo 61 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, ele diz-nos o seguinte. Artigo 61, a noção de donativo. Ora, para efeitos fiscais, os donativos constituem entregas em dinheiro ou em espécie, concedidos, sem contrapartidas, que configurem obrigações de caráter pecuniário ou comercial às entidades públicas ou privadas previstas nos artigos seguintes, cuja atividade consista predominantemente na realização de iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, desportiva ou educacional. Então temos a área social, área cultural, área ambiental, desportiva e educacional. E depois o artigo 62, ele faz aqui elenca as várias entidades às quais, ao conceder um donativo, haverá aceitação fiscal, mas até determinado limite. O artigo 62 estabelece limites para a concessão de donativos a determinadas entidades. Temos aqui, por exemplo, 8 por mil do volume de negócios como limite máximo, por exemplo, para instituições particulares de solidariedade social, bem como pessoas coletivas legalmente equiparadas. 8 por mil do volume de negócios, o limite. E, uma vez considerado esse limite, este artigo 62 ele também elenca os benefícios fiscais, ou seja, as majorações. Quando nós concedemos donativos às entidades que estão aqui consideradas neste artigo, podemos ter benefício fiscal ou majoração, dependendo do tipo de mecenato. Pode ser de 120%, de 130%, de 140% ou mesmo de 150% para determinadas entidades. Agora, a questão é que este donativo que nós temos aqui no exame, ele foi concedido a uma instituição religiosa, conforme aqui é dito, uma entidade religiosa. E, na verdade, estas entidades religiosas, elas não fazem parte, não estão enquadradas em algum dos mecenatos que estão previstos no artigo 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Considerando que a nossa entidade, ou seja, esta Fulgeste, é uma entidade, é um sujeito passivo de IRC,
ela concedeu um donativo a uma entidade religiosa, o qual não está previsto no artigo 62 do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Então nós aqui estamos perante um donativo não previsto. E um donativo não previsto é um donativo que não é fiscalmente aceite. Ou seja, ele vai ter de acrescer na declaração modelo 22. Quando o contabilista certificado estiver a preencher a declaração modelo 22, ele vai ter de considerar no quadro 07 e considerando, obviamente, que estamos perante um donativo não previsto, no campo 751 da declaração modelo 22, o campo que refere donativos não previstos, ou além dos limites legais, mas este é não previsto. Quando nós aqui neste campo 751, nós temos aqui duas perspectivas. Temos os donativos não previstos, ou seja, aqueles que não fazem parte, que as instituições, as entidades, os mecenatos não fazem parte concretamente. As entidades não estão enquadradas em nenhum dos mecenatos que constam do artigo 62, ou além dos limites legais, que é quando as entidades estão enquadradas, mas o donativo que a nossa entidade, a nossa empresa concedeu foi além do limite e temos que fazer uma correção entre o valor do donativo e o limite, fazer aqui um ajustamento, mas ele é aceito, só que nós ultrapassamos o limite, logo vamos ter de acrescer o quanto ultrapassamos esse limite. Mas no caso concreto, a situação é que o donativo não é de todo aceito. Então, no campo 751, o contabilista tem de fazer um ajustamento fiscal a acrescer de 2.000 euros. Ou seja, neste caso, tratando-se de uma entidade religiosa, terá de estar enquadrada, teria eventualmente de estar enquadrada em algum dos mecenatos, mas não está enquadrada em nenhum dos mecenatos do artigo 62. Logo, quando se resolve esta questão, no preenchimento do quadro 07 da declaração modelo 22 deste período, Manuel Silva, o contabilista certificado da empresa, deve proceder a um acréscimo de 2.000 euros. Se o donativo, em vez de ter sido considerado, se o donativo, em vez de ter sido realizado a uma entidade religiosa, fosse a uma das entidades enquadradas nos mecenatos do artigo 62, então aí o donativo seria aceito. Teríamos de verificar se tínhamos ultrapassado o limite, que está, ou o limite que está referenciado no artigo 62. Se tivéssemos ultrapassado o excesso, teríamos de fazer um ajustamento fiscal a acrescer, mas beneficiaríamos, sobre o valor fiscalmente aceito, de uma majoração, que pode ser de 120%, de 130%, de 140%, de 150%, dependendo do tipo de mecenato no qual a nossa entidade, à qual concedemos o donativo, estará enquadrada. Essas majorações, elas são benefícios fiscais. Ou seja, a majoração, ela será considerada na declaração modelo 22, num outro cenário, ou seja, num cenário de entidade reconhecida, o donativo, a sua majoração, será considerada no campo 774 benefícios fiscais. E este campo 774, ao colocar aqui o valor da majoração, depois teremos de justificar no anexo D, que é o anexo dos benefícios fiscais, que as entidades que preenchem o campo 774, e o campo 774 são benefícios que operam por deduções ao rendimento, e depois aqui teríamos de justificar as nossas majorações em função da legislação e qual o campo que se adequa ao mecenato em concreto, o qual foi majorado. Objeto de majoração, ou seja, benefício fiscal. No caso em apreço, nada disto acontece porque a entidade não é considerada, pelo que é um donativo não previsto.
Ainda a referir que, se é verdade que as instituições religiosas, do ponto de vista do IRC, e referindo-me ao artigo 62, não estão enquadradas em algum dos tipos de mecenatos aqui elencados ou desenvolvidos aqui neste artigo, portanto, não há aceitação fiscal. Já em sede de IRS, o mesmo não é assim. Ou seja, em sede de IRS, as deduções à coleta do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, do artigo 63, aqui as entidades religiosas estão efetivamente contempladas. Este artigo, ele começa por nos dizer, aqui eu estou a falar agora de IRS, não é? Os donativos em dinheiro atribuídos pelas pessoas singulares residentes em território nacional, nos termos e condições previstos nos artigos anteriores, são dedutíveis à coleta do IRS no ano a que digam respeito, com as seguintes especificidades. Eles depois estabelecem aqui as percentagens, os limites, e colocam no número 2, que são ainda dedutíveis à coleta, nos termos e limites fixados nas alíneas B e C do número anterior, os donativos concedidos a igrejas, instituições religiosas, a pessoas coletivas de fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas ou por elas instituídas, sendo a sua importância considerada, e aqui está a majoração, em 130% do seu quantitativo. Mas isto é para efeitos de IRS. Para efeitos de IRC, e como a Fulgest é um sujeito passivo de IRC, estamos perante um donativo não previsto, pelo que o contabilista certificado teria de fazer um ajustamento fiscal a acrescer no valor de 2.000 euros. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.